Olá pessoal do 7º ano, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer a correção das atividades de geografia, tá? Que eu havia pedido para vocês fazerem. Então vamos começar pelo caderno, né, ou livro de atividade, que foi, acho que a gente deixou de corrigir a página 10 a 11, né, e a 17, tá? Então nós vamos primeiro lá para o caderno de atividade, né, para o livro de atividades, corrigir lá então a página 10, tá bom? Então vamos lá. Começando a correção lá. O exercício, eu não me recordo qual exercício que eu pedi para fazer, mas eu vou corrigir a página toda, tanto a 10 quanto a 11, tá bom? Então, lá na página 10, para vocês observarem as fotografias, né, para poder responder a seguir. Então, aqui, a primeira fotografia era de vacas leiteiras, né, sendo confinadas, vamos dizer assim, e aqui é uma criação extensiva, tá? Quer dizer, intensiva e extensiva. Qual a categoria de cada uma dessas pecuárias aí? Então, a primeira é uma intensiva, é criado muito junto, em pequeno espaço, e a outra, a número 2, é a extensiva, né, criado solto, em espaço maior, tá? Letra B. Quais são as principais diferenças entre essas duas categorias? Como eu acabei de dizer, na pecuária intensiva, o rebanho é confinado em espaços menores, né, áreas menores, com instalações e equipamentos para seu tratamento. A pecuária extensiva, por sua vez, ela é realizada em extensas áreas, nas quais o gado fica solto e são utilizadas técnicas mais simples, não precisa de tanta tecnologia, tá? Nesse textinho aí, né, falando da comida que chega à nossa mesa, né, do pequeno produtor e tudo mais. Vamos ver lá então o verdadeiro ou falso. A agricultura familiar se destaca por contribuir com a maior parte da produção agrícola destinada à exportação? Não, né? Não é a maior parte. Ela é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros e não pela maior parcela de exportação de alimentos, tá? Mais de 2/3 da alimentação da população brasileira são procedentes da agricultura familiar? Sim, da alimentação. Não está falando de exportar, está falando da alimentação da população, tá? A agricultura familiar se estabelece, de modo geral, em pequenas propriedades rurais, minifúndios, o que ocupa a maior parte dos trabalhadores rurais? Verdadeira, né? Elas têm pequenos locais onde é praticada a agricultura familiar e muita mão de obra, vamos dizer assim, tá? Entre os principais produtos agrícolas que se destacam na pauta das exportações brasileiras, 2 são produzidos predominantemente pela agricultura familiar. A soja e o café? Não, né? A soja e o café são grandes extensões de terra, então não é, né? A soja e o café são produzidos pela agricultura patronal, né? Porque planta em grandes extensões. A base da alimentação brasileira, na qual se destaca o feijão, mandioca, é provida principalmente por meio das áreas de cultivo de desenvolvimento da agricultura familiar? Sim, né, de locais menores, vamos dizer assim, tá? Na página 11. Então, aqui a gente vai relacionar o modo fiscal, latifúndio, minifúndio e o assentamento rural. Unidade de produção agrícola independentes determinada pelo INCRA para servir de moradias e sustento do modelo da agricultura familiar. É um assentamento rural. São propriedades onde o governo faz essa reestruturação, ela compra, né, o governo compra essa área do dono e distribui para a população poder, em pequenos locais, fazer a agricultura familiar. É definido como a extensão de terra necessária para que a exploração seja economicamente viável, o módulo fiscal, né? Tem que ser fiscalizado para ver se a terra está sendo mesmo necessária, se está sendo usada para fins, vamos dizer assim, né, economicamente viável. Corresponde à propriedade rural com mais de 1.000 hectares, latifúndios, locais maiores, tá? Trata-se de propriedades rurais com menos de 10 hectares. É minifúndios, locais menores, tá? A atividade 11. A atividade agrícola tem importância na economia brasileira. Contudo, expandir a área agrícola até as margens dos rios
ou sobre os solos de pouca fertilidade pode tanto resultar em perdas econômicas quanto degradar o ambiente. Degradar quer dizer estragar, né? Observe a imagem seguida e responda às atividades. Isso aqui é o quê? É uma erosão, tá? Qual o problema ambiental retratado na imagem? Acabei de dizer, trata-se de uma erosão. Por que esse problema pode causar perdas econômicas para a atividade agrícola? O processo de erosão do solo causa paulativamente, ou seja, né, com o decorrer do tempo, a perda de parte das camadas mais superficiais do solo, em geral as mais ricas em matéria orgânica, minerais e nutrientes. Então a água vai levando minerais, vai levando nutrientes embora, né, vai deixando a terra menos fértil. Para o ambiente, quais são as consequências ou as consequências resultantes desse problema? A erosão ela representa não apenas a perda parcial do solo, mas das formas de vida nele instaladas ou que sobre ele se situam, bem como o assoreamento do leito das margens dos rios, né, que a terra que vai escorrendo vai parar lá na margem do rio e vai tornar esse rio assoreado, o que afeta as suas formas de vida e das populações ribeirinhas, porque quanto mais terra for chegando ali no rio, menos água vai ter e vai afetar tanto a vida de animais quanto da população que vive nesse local, tá? Então agora a gente vai para voltar lá para a apostila, tá? Então a gente vai na apostila, lá na página 24 e 25 do nosso livro, para continuar fazendo a correção, tá? Então vamos lá, peguem lá a apostila de vocês, vamos para a página 24. Tá, então lá na página 24, a atividade vocês teriam que analisar esse quadro, né? Fazer o gráfico aqui e responder as questões ali, tá? Com base no gráfico que você elaborou e no quadro sobre a população da região centro-oeste, responda as questões. Como que seria essa população? Qual seria a porcentagem rural e qual seria a porcentagem urbana, né? Você ia fazer um gráfico aqui, subir, né, da cor que você quiser, colocar na legenda, por exemplo, a população urbana eu ia colocar de vermelho, a população rural de verde, né? Aqui eu ia subir até o ano, né, e a quantidade de população urbana e rural, para vocês verem a diferença aqui, tá? Houve crescimento da população rural em algum período? Claro que sim, né? Qual período? Entre 1960 e 1970 e também entre 2000 e 2010, tá? Que vocês fazendo o gráfico, vocês iriam perceber isso aí. Número 2. Houve redução da população em algum período? Né? Em caso afirmativo, quais os períodos? Não houve redução da população. A população somente apresentou crescimento. Crie um título adequado para o gráfico e registre. Isso aí vocês que iriam criar o título, tá? Agora na página 26 da apostila, tá? Aqui embaixo. Vocês iriam olhar, né, o mapa que era representando lá as metrópoles e as capitais regionais e responder essas questões aí. O município onde você mora se encaixa em alguma das duas categorias mapeadas? Em caso positivo, qual seria? Em caso negativo, há algum município no entorno de alguma das categorias? Nosso município é um município muito pequeno, mas ao redor aqui existem, né, cidades maiores, vamos dizer assim, que disponibiliza os serviços que a gente precisa, que no caso Londrina, Maringá, né, já são capitais onde a gente pode contar com alguns serviços específicos. Número 2. Em qual região do Brasil há maior quantidade de metrópoles e de capitais regionais? Em qual há menor? Na região sudeste e região centro-oeste, respectivamente. Respectivamente quer dizer o quê? A maior quantidade de metrópoles está na região sudeste, né? As maiores cidades, os maiores centros comerciais. E a menor está na região centro-oeste, ok? Então, hoje a aula foi específica, né, de correção, tá? Aguardo vocês na próxima aulinha. Até mais!